Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Era de manhã, quando as irmãs foram ao sepulcro de Jesus, mas ao chegar não puderam achar, só viram um clarão e uma luz. Maria sentou num cantinho ali e as lágrimas começaram a rolar.
paredão só rola salvação. Eu saí da zoeira, agora eu tô na luz. E o dono do meu paredão agora é Jesus. Eu fui transformado, agora eu sou cristão. E no meu paredão só rola salvação. Eu saí da zoeira, agora eu tô na luz. E o dono do meu paredão agora é Jesus. Meu paredão é de Jesus, é de Jesus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos, 17h57. Uma excelente noite para você desta segunda-feira, exatamente dia 29 de agosto do ano de 2016. Estamos aqui mais uma vez com a permissão e pela vontade de Deus para apresentar o programa Falando de Jesus, exatamente nesta segunda-feira, para todo o Brasil e também para todos os bairros em conexão com as rádios afiliadas à Rede Popular de Rádio, Rádio Educadora Talento, Rádio Cultura, Rádio Fonte, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3, Rádio Digigospel e Rádio Cultura es.com.br. Com certeza, com grande alegria e satisfação, agradeço a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos alimentado. O Senhor também tem nos colocado à disposição para estarmos aqui mais uma vez, independente dos nossos problemas diários, independente dos nossos problemas dia a dia, como se diz, né? Mas estamos aqui para apresentar este programa mais uma vez, para que a palavra de Deus possa chegar até o seu coração, desde que você empreste o seu ouvido, desde que você comece a meditar, desde que você comece a orar, desde que você comece a louvar, desde que você comece a agradecer ao milagre que Deus já fez hoje na sua vida. Porque se estamos de pé, com certeza já é um grande milagre que Deus opera na nossa vida. Já está presente no estúdio da Rede Popular de Rádio o pastor Antônio, lá de Planalto Serrano, Bloco A, exatamente, da igreja... Ministério Assembleia de Deus Jacaraí, porque o pastor chegou aqui, mas nós estávamos resolvendo aí os nossos problemas com algumas rádios que estava faltando ser conectado, então não podemos nem dar atenção ao pastor ainda direito ao qual ele merece. Mas o mais importante é que ele está aqui e ele está preparado para trazer uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Convido a você neste momento a entrar em rede nacional conosco, em conexão com o céu, para nós recebermos a oração desta noite e preparar o nosso espírito para receber mais uma palavra que Deus tem para mim e tem para você. A todos vocês, uma excelente noite. Bate palma. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Que nenhuma
nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Saúde a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos fazer uma oração
para depois estar lendo a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a seguir. Querido e amado Deus, Deus amado, Deus eterno, Senhor, neste momento, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, uma direção, Pai amado, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, através desta palavra, meu Deus. Ó Deus amado, Deus querido, com cada um, Senhor, que está ouvindo, Deus amado, esta palavra, em cada canto, em cada região, meu Deus, meu Pai. Ó Senhor, nas praças, meu Deus, em frente às suas casas. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha falar conosco, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabeis que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepender-te-ei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo ao meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Queridos e amados, neste início de noite, final de tarde, a palavra de Deus, está nos falando, da visão que João foi arrebatado, e João viu, e ali foi ordenado que ele escrevesse essa carta, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. E a palavra de Deus está nos trazendo aqui, nós vamos meditar nesta palavra, que a palavra de Deus está nos dizendo, está nos trazendo, fazendo com que nós nos refletimos nesta noite, que nos diz a palavra de Deus, que eis que a porta estou e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A palavra de Deus nos fala no livro de Isaías que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquilo que bate abre-se-á. Jesus está falando para nós nesta noite, para nós nos colocar à sua disposição, para nós nos colocar diante dele. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Aqueles que estão com o coração fechado, com o coração endurecido, a palavra de Deus nos fala que ele tirará este coração de pedra e dará um coração de carne. Porá, louvado seja Deus, um coração novo. Ele vai trocar este coração. Louvado seja Deus. O salmista Davi, ele chega a falar: Senhor,
troca o meu coração. Louvado seja Deus. Mas não retira de mim o teu espírito. E nesta noite Jesus está falando para nós que aquele que está com o coração fechado, né, está com a porta do seu coração fechado para a sua palavra, nesta noite ele está à porta batendo, esperando, né, que eu e você abra esta porta para que ele venha entrar, porque a palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus habita, louvado seja Deus, o templo tem que estar limpo. Em Coríntios, a palavra de Deus nos fala que nós somos templo e morada de Deus, né? Louvado seja Deus. Nós somos templo e morada de Deus. Como está esse templo, né? A porta está, louvado seja Deus, né, aberta para que Deus entre, ou está aberta para que as coisas do mundo venham entrar? Porque a palavra de Deus diz que ele não habita num templo sujo. Então a porta tem que estar fechada para as coisas do mundo, fechada para o pecado e aberta, louvado seja Deus, para as coisas celestiais. Porque a palavra de Deus nos fala em Isaías, né? Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus, né? Que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, e os seus ouvidos não está gravado para que não possa nos ouvir, né? Mas a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, para que nós ouvimos a palavra, o nosso ouvido tem que estar limpo, o nosso ouvido tem que estar, louvado seja Deus, atento para ouvir esta palavra e deixar ela entrar. Porque a igreja de Laodiceia, ela estava com um problema sério. Era uma igreja que estava numa condição espiritual, né? Louvado seja Deus, degradante. Mas, louvado seja Deus, Jesus, ele está à porta. Aquele que está, né, com a sua vida espiritual, né, numa situação difícil, numa situação, né, praticamente, né, abandonada, numa situação, né, que para alguns não tem mais jeito, porque a palavra de Deus nos diz aqui, né, glória a Deus, aleluia, Jesus, né, para que não seja, né, um desgraçado e miserável, cego e nu. Jesus, nesta noite, ele está nos alertando para você que está à porta de um bar, para você que está à beira de uma boca de fumo, de tráfico de droga, que esta palavra está chegando aos seus ouvidos através, né, louvado seja Deus, desta rádio, que esta palavra venha entrar no seu coração, que o seu ouvido neste momento venha estar limpo, porque a palavra de Deus nos diz que ali, né, Ezequiel, ali no vale, louvado seja Deus, aqueles ossos estavam secos, aqueles ossos não tinha jeito, louvado seja Deus, mas Deus falou a Ezequiel, profetiza para esses ossos secos, ordena que eles se ajuntem, ordene que cria carne, que cria pele, louvado seja Deus. E aqueles ossos ouviram a voz do profeta que estava sendo, né, direcionado por Deus, por uma ordem de Deus, ouviram a voz do profeta. E nesta noite não é diferente. Aquele que está aí numa situação de risco, aquele que está aí no adultério, aquele que está aí na prostituição, né, na bebida, né, no cigarro, em vários tipos de vícios, Jesus, ele liberta, porque nos diz aqui a palavra de Deus, é testemunha fiel e verdadeira, né? Porque a palavra de Deus nos fala em João capítulo 8, versículo 36, né?
Se verdadeiramente for liberto pelo Filho, sereis livre, né? Sereis livre. Nos diz a palavra de Deus que Saulo, quando ele saiu ao caminho de Damasco para perseguir a igreja, Saulo era um homem, né, cheio de problemas, cheio de dificuldade, o ouvido dele tampado, né, louvado seja Deus. E quando ele saiu ao caminho, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus e nesta noite, Jesus está te chamando para um encontro com Ele. Jesus está te chamando para que você renuncie estas coisas que estão, né, te fazendo Ele vomitar-te ar da boca dele, né? Porque a palavra de Deus nos fala em 1 Pedro, né, semelhantemente o cachorro voltou, né, para comer aquilo que ele vomitou, né? O porco voltou novamente lá, o espojador, para comer aquilo que deixou para trás. O pecado tem corrompido o povo, o pecado tem trazido, né, uma tragédia muito grande, mas Jesus quer te libertar. Você que está aí neste beco, está sem saída, né? Você já disse, não tem jeito, a minha vida não tem mais solução. Jesus, Ele está te chamando, Ele está te alertando, porque Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, né, oprimidos, que eu vos aliviarei. De maneira nenhuma Ele te lançará fora, porque a palavra de Deus fala em Jeremias, no capítulo 30, que a ferida é mortal, né? Louvado seja Deus. A chaga é dolorosa, não tem remédio. Mas a palavra de Deus fala em Jeremias, no capítulo 30, que ainda há esperança, ainda há uma solução, ainda há, louvado seja Deus, uma solução para a minha vida e para a sua vida. Mas também a palavra de Deus fala em Jeremias, né, que ele não terá ninguém por inocente. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Mas aquele que renunciar ao pecado, porque Deus é um Deus zeloso, e Ele diz na sua palavra que Ele repreende, castiga todos quanto Ele ama, e se pois zeloso arrependeste-ei, eis que estou à porta. Ele está à porta. Aquele que se arrepende, Jesus, Ele está à porta, esperando. Agora o diabo, Satanás, ele não pede licença. Ele entra, arromba a porta, entra, faz uma tragédia na vida do homem e da mulher, deixa o homem numa situação difícil, a mulher numa situação, né, de dificuldade grande. Mas Jesus, Ele está esperando, né? Ele está à porta, batendo a porta, esperando que eu e você abra esta porta para que Ele entre. E olha só o mais importante, né? Se alguém ouvir a minha voz, louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Se alguém ouvir a voz dele, né, e abrir a porta, ele entrará, né, a esta casa, porque a palavra de Deus é clara. Louvado seja Deus, que quando, né, o homem ele se afasta da presença de Deus, a mulher se afasta da presença de Deus, entra na situação do pecado, o Espírito de Deus, ele fica de longe observando aquilo que o homem está fazendo, e a Bíblia diz, né, que o Espírito está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Ele está olhando, né, gemendo, porque eu e você estamos numa situação difícil, mas Jesus está colocando diante de nós uma porta, um escape, a porta de escape para que eu e você
chegue até esta porta, abra ela e deixe Jesus entrar. Que a palavra de Deus nos diz que Jesus, louvado seja Deus, ele não invade, ele não é invasor, ele espera o momento que eu e você nos arrependemos, que a Bíblia fala, se arrepender-te-ei, eis que a porta estou. Tens te arrependido do pecado que tem cometido, porque a palavra de Deus nos fala em Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que andam segundo o Espírito. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Porque aqueles que andam segundo a carne, inclina para a carne e é morte em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas aonde? Louvado seja Deus. Superabundou o pecado. Louvado seja Deus. Superabundou a graça. E a graça de Deus, louvado hoje é pela graça. A graça de Deus tem libertado. A graça de Deus tem feito coisas grandes na vida daqueles que assim abra o seu coração para que a palavra de Deus entre. Você que está aí, numa calçada, agora sentado à porta deste bar, ouça, Jesus ele está à porta, esperando que você abra a porta do seu coração para que ele entre, faça morada, habite, limpe. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus, porque Jesus não habita em templo sujo. Até mesmo aquele que está distanciado dos caminhos do Senhor, aquele que está dentro da igreja em pecado, Jesus está falando para você que você já está frio, você já está numa situação degradante, numa situação que, louvado seja Deus, não é nem morno, e nem frio, e nem quente. Está numa situação paralisada. Jesus, ele quer te tirar desta situação. Ele quer te dar uma vida, e uma vida, louvado seja Deus, uma vida com abundância. Deus eterno, Deus poderoso. Nos diz a palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Romanos, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que Deus eterno, que Jesus, ele morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, que aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. A cidade é santa, os muros, são de cristais. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz que há um rio puro, de uma água cristalina. Tem uma árvore no meio da praça, que serve de alimento para as nações. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que ele enxugará, dos nossos olhos toda lágrima. Lá não precisará de luz, porque ele é a luz que brilha. Louvado seja Deus. E a água é de graça. Ele diz assim, aquele que quiser, venha e beba. Esta água é de graça, a água, louvado seja Deus, que jorra para a vida eterna. Jesus tem algo grande para fazer na sua vida. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí nos diz a palavra de Deus, Deus eterno, Deus poderoso, repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso, arrependeste. A palavra hoje está direcionada ao arrependimento. Arrependeste das coisas que tem feito, das obras, louvado seja Deus mar. Jesus está abrindo esta porta. Jesus está, louvado seja Deus, abrindo este caminho, porque a palavra de Deus nos diz,
Louvado seja Deus, né? Em João capítulo 14, né? Credes em Deus, credes também em mim. Não turbe o vosso coração. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Se não fosse assim, não teria dito, né, que vou para o Pai, vou preparar lugar e voltarei para buscar. Louvado seja Deus. Tem um lugar preparado para cada um. Lá tem um lugar para mim e para você. Agora precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida. Que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar direito à salvação, para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus nos diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Louvado seja Deus. E chegou para nós, Deus eterno, Deus poderoso. Aí nos diz a palavra de Deus que ele diz: não deixarei órfão. Ele nem deixou a sua igreja órfã. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Que maravilha! Porque a palavra de Deus nos diz que eis, né, louvado seja Deus, que nós temos um advogado fiel, verdadeiro, que está intercedendo pela sua causa e pela minha causa. Louvado seja Deus, porque nos diz a palavra de Deus. Está lá na epístola de João, primeira epístola de João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus eterno, Deus, se você pecou, o sangue de Jesus te purifica, que só o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus derramado na cruz foi por mim e por você. Mas precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer que Jesus é o autor e consumador da fé. Não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a vida. Louvado seja Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Temos que nos chegar até a Deus, nos chegar a Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. E nesta noite ele está dizendo: arrepende. Arrepende destas obras malignas. Arrepende deste pecado. Arrepende, né? Louvado seja Deus dessa situação que você está cometendo. Pecado, está matando, está roubando, está mentindo, está enganando. Seja você, né? Louvado seja Deus, que esteja dentro da igreja. Louvado seja Deus, a palavra de Deus está falando: arrependa-te. Louvado seja Deus. Ele está dizendo: arrependeste-ei. Louvado seja Deus. Disse: ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Louvado seja Deus. Ele está dizendo para mim e para você: louvado seja Deus, ao que vencer. Deus eterno, Deus poderoso. Se ele venceu, ele está dizendo para nós: perseverai, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus eterno, ele está dizendo: persevera, né? Persevera, busque. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus, porque nos diz a palavra de Deus: Deus eterno, Deus de poder, né? Os misericordiosos herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. Que nos diz a palavra de Deus, queridos e amados irmãos, né, no livro de Apocalipse: Deus eterno, Deus poderoso, que aquele, louvado seja Deus, Deus eterno, Deus poderoso, que não se arrepender dos seus pecados, das suas más obras, ele será lançado, né, louvado seja Deus, juntamente, né, com Satanás, com os falsos profetas, com a besta, no lago de fogo do inferno, que é o dano da segunda morte. Mas Jesus não quer isso para mim e para você. Jesus, ele quer para nós, é um desejo de Deus, que tudo vai bem em nossa vida. Jesus falou para João, escreve aí,
Terceira epístola de João, no versículo 2, diz assim: amados, desejo que vai bem em todas as coisas. Tem saúde? Como vai a tua alma? Vai bem? É um desejo de Deus que a nossa alma vai bem, que a nossa alma esteja, preparada para poder encontrar com o Senhor, nosso Deus. Porque, queridos e amados irmãos, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. A alma vai se alimentar, louvado seja Deus, ou das coisas espirituais ou das coisas carnais. Se a alma se alimentar das coisas carnais, será um fim triste e cruel. Mas se a alma se alimentar das coisas espirituais, louvado seja Deus, terá um encontro com o Senhor nosso Deus. Porque a palavra de Deus fala em Apocalipse que a igreja será arrebatada, a igreja será levada aos céus. No arrebatamento da igreja, trombeta vai soar, aqueles que estiverem mortos vão ouvir, louvado seja Deus. Aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ouvir a trombeta, e aqueles que estiverem vivos vão ter um corpo transformado, semelhante ao de Cristo ressuscitado, para encontrar com Ele. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos. Que maravilha você ter um corpo transformado, ter a certeza. Então Jesus está falando para nós: arrepende. Louvado seja Deus. Foge desse tal de pecado. Foge do pecado, corre dele. Louvado seja Deus, porque Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus eterno, Deus poderoso, Ele quer que nós nos arrependemos, Ele quer que nós nos arrependemos para nos chegarmos diante dEle. Glória a Deus, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que o nosso clamor seja ouvido e respondido. O homem e a mulher têm que estar com a sua vida no altar de Deus. Louvado seja Deus. O altar tem que estar preparado. O altar não pode estar com, louvado seja Deus, com sujeira, com dano. O altar tem que estar limpo. Louvado seja Deus. Como vamos chegar diante de Deus com um altar, louvado seja Deus, cheio de defeito? Não tem jeito, porque Elias, louvado seja Deus, quando ele chegou ali, para fazer aquela batalha ali contra os profetas de Asser e de Baal, os profetas de Asser prepararam o altar deles, fizeram o clamor deles, não foram respondidos. Quando Elias chegou o momento de Elias reparou o altar. Elias consertou o altar, louvado seja Deus. E Elias falou: se eu sou homem de Deus, se eu desse fogo, louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que ali desceu fogo, consumiu aquele holocausto, lambeu até a água que estava em volta daquele altar, louvado seja Deus, que tinha feito uma vala em volta, enchido de água. Louvado seja Deus, ele reparou o altar, louvado seja Deus. Então o homem e a mulher têm que estar com o altar em dias, o altar reparado, para se apresentar diante de Deus. Precisamos nos arrepender, louvado seja Deus. E aquele que está ouvindo esta palavra, Jesus está falando para você: arrepende-te, louvado seja. É um conselho, Ele está aconselhando, louvado seja Deus. Para que viste vestes brancas, para que não apareça, louvado seja Deus, as suas vergonhas, que unge os olhos com colírio para que veja, louvado seja Deus. Jesus está chamando nesta noite, louvado seja Deus, para um particular com Ele. Então arrepende, você que está adiante, louvado seja Deus, ouvindo esta palavra. Medite, Jesus está à porta esperando, Ele está batendo, louvado seja Deus, está à espera de você abrir essa porta para que Ele entre, para que Ele venha fazer morada,
para que Ele venha habitar nesta casa. Louvado seja Deus. Ele quer entrar, mas para isso precisamos abrir a porta. Louvado seja Deus, para que Jesus venha entrar e fazer morada. Deus eterno, Deus poderoso, louvado seja Deus, que Deus venha, abençoar. Louvado seja Deus a cada um que esteja ouvindo, que ouviu esta palavra, aí mesmo aonde você estiver. Louvado seja Deus, sentiu o desejo, ardeu o desejo no seu coração de aceitar Jesus. Aceite Jesus como Salvador, Louvado seja Deus. Procure, a primeira porta, louvado seja Deus, de uma igreja aberta, Louvado seja Deus, para aceitei Jesus. Abrir o meu coração para que Ele entre, e Ele vai entrar e fazer morada, e você vai ter uma vida abençoada na presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus eterno, fazer mais uma oração, agradecendo esta oportunidade. Deus eterno, Deus poderoso, que Jesus venha fazer uma grande obra. Esta é a palavra que Deus nos deu, que Deus colocou no meu coração neste dia, para trazer. Eu creio que alguém está necessitado de ouvir esta palavra em algum lugar, em alguma parte deste Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, nas praças. Alguém está, louvado seja Deus, ouvindo e estava precisando. Querido e amado Deus, Deus amado, Deus eterno, neste momento, ó Deus, continue falando, Deus, com cada um. Deus amado, Deus querido, abençoa aqueles que ouviram, Pai, esta palavra, que o Senhor continue falando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Precisando. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 18 horas e 40 minutos. 18 e 40, desde já agradecendo a Deus em primeiro lugar por esta mensagem ao qual o pastor Antônio trouxe do Ministério Jacaraípe e a igreja que é localizada lá em Planalto Serrano, no Bloco A. O pastor já se retirou porque ele tem um compromisso com a igreja e não pôde até nos aguardar para a despedida final. Que Deus possa o acompanhar. Bom, a todos vocês que ouviram esta mensagem, creio eu que a palavra bateu muito, mas muito forte sobre arrependimento. A palavra veio muito ao encontro de pedir exatamente para nós nos arrepender. Às vezes nós ouvimos em ditados populares que as pessoas talvez inconscientemente falam: se arrependimento falasse, eu estava morto. Se arrependimento matasse, eu estava morto. E assim, vários ditados populares. Às vezes inconscientemente, ou até mesmo voluntariamente, ou até mesmo propositalmente. São 3 palavras diferentes que nós, seres humanos, escolhemos quando nós queremos falar alguma coisa. E de repente, quando aqui na palavra que hoje o pastor trouxe, arrependei-vos, mas esse arrependimento é totalmente o contrário que o homem fala quando ele fala: se arrependimento matasse, eu estava morto. Nesta palavra que o pastor trouxe, arrependei-vos para ter vida eterna. Arrependei para ter o perdão de Deus
sobre os nossos pecados. Arrependei para que a gente comece uma vida nova, exatamente de uma forma diferente. Às vezes nós cometemos o nosso pecado na forma de nós falarmos. Às vezes nós cometemos o nosso pecado na forma de nós agirmos. E às vezes há certas ações que nós, ou decisões que tomamos, falamos palavra como essa: se arrependimento matasse, eu estava morto. Eu gostaria de estar morto. Não sei de que forma, mas já ouvi muitos falar isso. Enquanto nessa palavra que hoje o pastor trouxe para nós, arrependei-vos exatamente dos nossos pecados, para alcançar a salvação eterna. Agora na Serra são 18 horas e 42 minutos, 18 e 42. Eu quero desde já agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Estamos exatamente numa correria para que a palavra de Deus possa ter chegado exatamente com excelência, porque a palavra de Deus tem que ter excelência, tem que ter respeito, tem que ter exatamente aquela dedicação. E nós aqui desde as 17 horas estamos tentando resolver os problemas com o nosso sinal, com várias rádios. Então eu espero você que está acompanhando o programa Falando de Jesus com a Rádio DigiGospel, a você que está acompanhando o programa Falando de Jesus com a Rádio Cultura es.com.br, a você que está pelo sistema de rádio via cabo, que esta palavra que o pastor trouxe nessa noite tanto deu para que eu possa ouvir que estou aqui, mas que você, em qualquer lugar da Serra, do município da Serra, a você de qualquer lugar do Brasil, a você de qualquer lugar do estado do Espírito Santo, a você também de outros países, que a palavra possa ter chegado limpa, auditiva, para que o seu coração captou através dos seus ouvidos, e que se você realmente assim entendeu que se deve se arrepender, se assim você entendeu que se deve fazer um compromisso com Deus, eis a oportunidade. Tem portas abertas, porta para o céu. Existe porta também aberta, mas só com destino ao inferno. Escolha uma porta, mas escolha uma porta que você vai ter alegria de viver, alegria de trabalhar, alegria de sorrir, alegria de chorar, alegria de ficar doente, alegria de estar desempregado, alegria de tudo. Porque se você tiver com Jesus, isso não é nada, porque você está com aquele que pode superar todos esses problemas que você passa. Eu sei que não é fácil, mas a palavra de Deus fala, se nós estamos com Ele, Ele nos conforta nos piores momentos da nossa vida. A todos vocês, uma excelente noite, e peço permissão a Deus para que amanhã nós possamos estar mais uma vez aqui à frente deste programa, para apresentar mais uma vez e receber o nosso convidado. O convidado que não é meu, o convidado que não é seu, mas é o convidado de Deus. Deus simplesmente nos usa para nós convidarmos o mensageiro, para trazer a palavra, para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa e abençoar todos os que nos ouvem. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus mais uma vez permitir. E se for sim da sua vontade, estaremos aqui. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava.
O lindo coral de anjos aqui chegou, vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está.